Muito que bem, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos. No título e no vídeo não tem nem como esconder que hoje temos um convidado. Porque eu chamo convidado quando eu não tenho certeza do que eu poderia analisar do tema do dia. Mas o Biratã Leal, Desimpedidos, ESPN, sabedoria pura, sabe muito bem do que falaremos hoje. Tudo bem, Biratã? Bom, tudo bem, Noronha? Obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade de falar novamente com os Santistas, né? Já que no meu canal eu fiz uma live sobre o Santos, e o que eu fiz? Eu falei que quem mais manja de Santos que tem aí na praça, no caso você, né? Ou Então, não. e mais Outros. algumas outras pessoas, e mais algumas Ah, outras pessoas também. Eu fiz todo um debate ali, né, sobre o Santão. Agora, a minha oportunidade aqui de retribuir o favor e dar um. Vim aqui atrapalhar um pouco o seu canal. jamais, apenas agregar qualidade. Para quem não sabe, inclusive, lá no canal do Biratã, eu, o Bira dos Desimpedidos, William Tavares, Edu Futirinhas, a gente falou mais de 2 horas, a gente lotou o canal do Biratã de Oh, e aquele vídeo, comentários. aquele vídeo deu muita repercussão legal, viu? Muito Santista gostou ali de por 2 horas só falando do Santos. O seu canal são 90 milhões de horas já só falando de Santos, né? Mas a galera, sim, nem sempre tem todo o espaço, todo o carinho que merece, né? Que a gente sabe nos veículos mais tradicionais. Então, só tirando um pouco o déficit. Inclusive, eu sempre vejo os comentários, vi, né? Todos os comentários lá, a repercussão foi bem legal mesmo. Para quem ainda não teve oportunidade, super recomendo que colhe lá. Aqui, eu chamei o Biratã por um motivo muito simples. Eu não falo de Gesualdo Ferreira enquanto o futebol está parado. Eu não falo. Mas como o Gesualdo tem uma coluna no jornal O Jogo, lá de Portugal, e a coluna dele sai, ou é no domingo ou na segunda-feira, não tenho certeza, começa a repercutir por aqui o que ele fala. Então, como vocês sabem, eu dou o crédito. O primeiro lugar que repercutiu foi o Globoesporte.com, com o título Técnico do Santos diz que futebol vai mudar após pandemia. Baixa intensidade, pouca agressividade. Tirando, claro, Nicarágua, Belarus, acho que a Costa Rica voltou, a Armênia. A Costa Rica voltou agora, né? A Costa Rica voltou depois da Então. Bundesliga, primeiro fim de semana agora. Então, tirando esses países que a gente não vai assistir, o grande país, a grande liga que voltou foi a Bundesliga. Não tenho certeza. A Bundesliga 2 eu sei que voltou, não sei se abaixo Voltou também junto, voltou. voltou junto, voltou Então. junto. É o único futebol que interessa. Então, na verdade, o único futebol que se aproxima do que a gente joga aqui no Brasil, pelo menos que a gente quer um dia chegar lá, é o alemão. Só que eu não pude assistir, porque minha TV a cabo não tem os dois, eu estava ocupado na hora dos principais jogos, não deu nem para pegar um piratão. Mas o Biratã eu sei que assistiu, repercutiu no canal dele, eu assisti, e agora eu trouxe ele aqui porque eu quero passar as frases do Gesualdo para que ele comente. Você chegou a ver o que o Gesualdo falou, Bira? Vi. Inclusive pegando a mesma fonte que você ali para a gente estar também na mesma sintonia aqui. Ah, perfeito. Você quer falar? Eu vou só ler as aspas dele então, e aí eu te Isso. passo as perguntinhas. Vamos lá. Decorre a segunda rodada da retomada da Bundesliga e é uma coisa fácil de concluir. O futebol não será mais o mesmo, pelo menos nos próximos tempos. Eu vi Bayern contra Eintracht Frankfurt e não há dúvida sobre a baixa intensidade do jogo, a pouca agressividade, a própria identidade dos clubes. Nada será como antes da pandemia. O futebol não vai ser o que era e todos, treinadores, jogadores e principalmente os torcedores, terão de compreender. Infelizmente, aconteceu aquilo que vaticinei, uma série de lesões na Bundesliga. A paralisação foi longe demais e o tempo de preparação muito curto. Então, Mira, acho que a primeira pergunta que a gente fazer é: faz sentido essa visão de Gesualdo de que o futebol vai voltar com baixa intensidade e pouca agressividade? Tem sido assim na Alemanha? Então, faz sentido em partes. Assim, está correta a avaliação das primeiras rodadas do futebol alemão. Eu só acho que é muito precipitado você fazer uma avaliação geral de como será o futebol, a volta do futebol na pandemia, com base em 2 rodadas. Talvez isso valha, por exemplo, pensando no caso do Brasil, né? Talvez você possa falar que, de repente, faltam 2 rodadas do Paulista, por exemplo, né? Até começar o mata-mata. Então, de repente, se você quiser falar assim que o retorno do Paulista talvez seja assim também, mas até vamos ver como fica até o mata-mata, acho que pode fazer algum sentido. Porque eles tiveram que fazer uma parada grande, como se tivesse tido férias, então tiveram que fazer uma nova pré-temporada, que foi uma nova pré-temporada muito curta, e com treinamentos de baixa intensidade, porque não dá para ficar fazendo um treinamento muito intenso, mantendo todo mundo afastado um do outro.
Então, de fato, os jogadores não estão tão bem assim fisicamente. Além disso, não tem torcida no estádio, é um fator que ajuda a esquentar um pouco o jogador no campo, né? Aquele cara lá, pensando, por exemplo, numa realidade de Pacaembu ou Vila Belmiro, né? Você tá, no caso do Santos, por exemplo, tá jogando, tem aquele cara ali no alambrado gritando no seu vídeo, ajuda, né? Então, acho que isso realmente afeta esse primeiro momento. Mas eu acho que à medida que o campeonato for desenrolando, os jogadores vão se acostumando com isso. Primeiro que eles vão entrando num ritmo de jogo, eles estão sem ritmo de jogo também, não só mal treinados, mas sem ritmo de jogo. Eles vão retomando o ritmo de jogo e eles vão também aprendendo a lidar com esse fato de jogar sem o barulho e ter que buscar dentro de si a energia para botar no jogo. Por exemplo, a próxima rodada agora, nesse meio de semana, tem um Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que se o Bayern de Munique ganha o jogo, meio que mata o título. Né? Se o Borussia Dortmund ganha, abre o campeonato. Então, é um jogo que eu imagino que os dois times já devem estar pilhadão para esse jogo, mesmo sem torcida nenhuma. O cara já vai estar meio loucão, né? Então, pensando, por exemplo, na realidade do Paulista. Talvez os 2 próximos jogos do Paulista, aquele final de primeira fase, tirando pro Corinthians, que é um time que tá com meio apertado ali, tem um clássico contra o Palmeiras, sei lá o quê, pro Santos seja meio que cumprir ali o que falta, porque tá bem encaminhado para classificar tudo. Mas aí quando chega na hora do mata-mata, é mata-mata, daí a própria natureza do jogo vai dar. Então acho que assim, faz sentido, mas acho uma avaliação que assim, tentar transformar, a volta do futebol será assim, o momento de voltar será assim. Eu não acho, eu tenho dúvida se assim, se isso vai ser uma coisa muito longa. Prazo. Até chegar o campeonato, no caso dos times do Brasil, até chegar o campeonato brasileiro, pô, os caras já têm que ter se acostumado com essa nova realidade. Claro que não ter a torcida lá enchendo o saco, ou para incentivar ou para encher o saco, é um fator que a menos, mas eu não acho que isso vai mudar tanto assim. Na hora do jogo, se o jogo for importante ou for relevante, o time vai buscar energia. Os jogadores vão se acostumar com isso. Taticamente, assim, para não dizer que eu não vi nada, eu vi um pouco de Borussia e Schalke, porque foi um momento que eu fiquei livre lá do Grande Prêmio, e o Borussia me pareceu jogar dentro do padrão dele. Então, assim, taticamente, pode ter sido uma menor intensidade, alguns erros, pelo que você falou da volta, mas assim, as ideias seguem vivas, né? Não, tipo, sumiram do futebol. Não, o Haaland continua fazendo o que ele vinha fazendo. Sim. Então, aliás, esse jogo é um caso claro assim, de um time que conseguiu, acho que, achar a sua motivação, o seu foco fácil, não perdeu muito foco, e foi o Borussia Dortmund, talvez até porque está se metendo nessa corrida com o Bayern de Munique, então os jogadores já entraram ligadão. Contra o Schalke, que pareceu jogar num tom abaixo. Né? O Borussia Dortmund parecia jogando em fim de temporada e o Schalke parecendo que é aquele jogo de primeira rodada de campeonato. E daí um 4-0 que é fora da realidade técnica dos dois times, não é uma diferença tão grande assim. O RB Leipzig também no primeiro jogo, acho que ele também demorou para acordar. Ele faz um primeiro tempo muito ruim, errando muita coisa boba. Sabe aquela coisa cara de jogo de pré-temporada ali, senta meio dormindo ali, depois que eles tomam um gol, vão perder em casa, eles se ligam e melhoram no segundo tempo. Mas acho que o começo vai ter um pouco disso, mas eu não sei se dá para falar que a volta do futebol será assim. Acho que é o momento de voltar, os primeiros jogos provavelmente serão assim. Mas com o tempo a coisa vai desenrolando. Uma coisa curiosa é que assim, na primeira divisão da Alemanha, os times da casa estão indo muito mal desde o retorno, né? Foram só 2 vitórias dos times da casa, desde que o futebol voltou. Agora, na segunda, isso não significa, então porque não tem mais torcida, então agora não tem mais mando de campo. Na segunda divisão, os times mandantes estão dominando. A segunda divisão está tendo resultados com padrão normal. E muitas das vitórias de visitantes na Bundesliga, nessas 2 primeiras rodadas, foram resultados também um pouco esperados. Tipo, o Bayern de Munique ganhar do Union Berlim. É esperado. Claro. Né? O RB Leipzig ganhar do Mainz. É um resultado normal. Né? Então, também tem isso. Assim, eu acho que o Gesualdo nessa... E aí eu falo do Gesualdo porque a gente está unindo a Alemanha com o Santos, mas eu vi comentários, por exemplo, exatamente isso que você falou, que a primeira rodada mostrou que o futuro do futebol sem torcida anularia essa vantagem. É o famoso imediatismo, na minha visão, né? Tipo, não dá para pegar 1, 2 rodadas e prever o futuro de um campeonato inteiro ou de um restante de campeonato. Só pra gente... Assim, pegando bem o caso do Santos, tá? Onde os jogadores, eu não tô nem falando se a discussão tem que jogar na Vila Belmiro ou no Pacaembu, tá? Não, pelo amor de Deus, hoje não. Isso, Mas assim, historicamente, onde os jogadores do Santos normalmente dizem preferir jogar? Na Vila. Na Vila.
Por quê? Porque assim, torcida, se torcida gritando a seu favor ou contra fosse o único fator, todos os jogadores do Santos tinham que preferir jogar no Pacaembu. Por questão de número de gente cantando e gritando, no Pacaembu tem mais gente. Por que eles preferem normalmente a Vila? Por quê? É mais perto de casa, eles não precisam viajar, porque eles normalmente moram em Santos, né? Então eles não precisam viajar. Eles não precisam, eles vão para um estádio em que eles já estão acostumados com o vestiário, porque é o vestiário que eles vão todo dia. O estádio, o gramado que eles já conhecem ali, todas as dimensões do campo, as referências do campo para saber onde está. Por exemplo, o lateral que está correndo ali para indo na ponta para fazer um cruzamento, ele já tem uma noção ali se o campo está acabando ou não, onde é um ponto bom para chegar e chutar. Já sabe a dimensão do campo, até a intensidade da força que se impõe no cruzamento, o cara já está acostumado com isso. Já está acostumado até com eventuais falhas de gramado, se bem que na Vila isso não é um problema tão grande assim. Antigamente, a Vila dos anos 80 era um problema sério. Mas ele conhece o local. E fora, assim, até aquela coisa meio animal, assim, o seu território. O seu território você se sente mais poderoso, porque ali é seu, né? É o lugar que você está acostumado. Que nem, por exemplo, quando você vai trabalhar todo dia no seu local de trabalho, daí tem um dia que você vai trabalhar num outro escritório. Por algum motivo você vai trabalhar num outro escritório. Você fica meio sem graça, ali, tá tudo bem aqui, onde ficam as coisas, tudo. Isso também tem para jogar assim. O jogador, quando tá no seu estádio que ele joga todo dia, joga com mais frequência, ele tá todo naturalzão. Ali, aqui é minha casa. Aqui, mano. E o Pacaembu tem essa coisa de ter que viajar. O vestiário, essas coisas, como o Santos joga mais lá, até já não tem mais tanto estranhamento. Mas você tem que viajar, é outra coisa. Né? Mando de campo não é só torcida. Mando de campo é tudo isso. Mando de campo é o seu território, é o seu local. Então... achar que, por causa disso não tem mais mando de campo. Agora o Santos vai começar a perder todas na Vila ou no Pacaembu, não sei. Não é assim, gente. Não é assim. Não é mesmo. Apesar de que ano passado, como é a memória mais próxima do torcedor, o Santos acabou caindo tanto na Sula como na Copa do Brasil no Pacaembu, tem muita gente que pega isso para essa questão de lá não é a casa, mas enfim, é uma outra discussão. Só para a gente encerrar, então, eu nem ia perguntar disso, mas como você acabou falando do Paulista, acho que a gente acaba usando a referência do Carioca. Se voltar, torço para que não. Sei que vou ser xingado nos comentários só por essa frase. Mas você acha que se o Carioca volta num nível baixíssimo... Claro, o Flamengo, sei lá, mete 8-0 no Bangu, porque o Bangu vai voltar com uma preparação fraca e o Flamengo tem caras mais preparados fisicamente. E o Flamengo já começou a se preparar antes, né? Antes do que foi autorizado, inclusive. Exatamente, né? Enfim. Foi autorizado, inclusive. Você acha que a gente vai ver um futebol tão baixo que o torcedor de outro estado, como o de São Paulo, vai falar acho que não é uma boa ideia voltar, não? Ou você acha que só querem ver futebol e dane-se? Não, acho que isso não vai bater, não. Acho que essa coisa de, assim, achar que o futebol tá ruim, então por isso eu vou esperar mais, acho que não. Até porque ele vai voltar ruim. Não, eu tô tentando achar desculpas para não voltar, entendeu? De alguma maneira. Não, a desculpa para não voltar é o seguinte, você vai lá no... Eu vou até pegar aqui, ó, para falar aqui, ó. Você vai aqui, ó. covid.saude.gov.br. Ali tem um motivo para você não voltar. Tá? Assim, tem em forma de gráficos, de ilustrações. Acho que não tem muito texto lá, não. Mas tem vários motivos ali que explicam porque a gente ainda não está em momento de voltar, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio acho até mais grave, viu? No Rio acho que a situação está mais grave, porque aqui em São Paulo tem mais gente em número, só que a população é muito maior. Lá no Rio a população é menor, então deve, assim, imagina-se que está mais espalhado ainda na população do estado. Então, acho que ali tem motivo de sobra para a gente ainda não voltar. Espera a curva cair. Todo lugar decente do mundo espera a curva começar a cair para voltar. Porque a gente é o único lugar do mundo que quer fazer quando a curva está subindo. E é reto mesmo, né? Não é assim. É aqui, não tá voando. Não, assim, não é decolagem de avião, é decolagem de foguete. Exatamente. Não é aquela que vai assim. Não é aquela que vai assim. Meu senhor. Jovens, torçam e concordem com a postura do Santos atual, pelo menos, de não voltar. O Santos falou que pelo menos até o 31 de maio ninguém vai aparecer lá. Espero que se prolongue isso. Biratã, muito obrigado por arranjar esse Imagina, tempinho. eu agradeço pelo convite. Sempre um prazer. O senhor manja muito mais do que eu, então o pessoal vai amar este vídeo aqui nos comentários. Depois eu te passo todos os elogios que o senhor receberá. Mas valeu mesmo, obrigadão. Imagina, obrigado você pelo convite aí. Sempre um prazer dar uma mão.